Boa tarde. Está no ar o programa Meio Social da Televisão Pública de Angola. Chegamos, ecos e factos, sempre com vontade de informar. Ndati, Walai, está tudo bem em casa? Preciso de exercitar o meu umbu. Este está muito enferrujado. O Ecos e Factos hoje vai contar histórias. E começamos aqui, na capital do país, onde um cidadão, na centralidade do Quilamba, tentou vandalizar uma cabine elétrica. Lá estavam 60.000 volts. Este indivíduo, como podem imaginar, está agora a contes, não só com a justiça, mas com as dores, porque está hospitalizado, tem 90% do corpo queimado. Vamos contar outras histórias e, se ficar aí, vai testemunhar que este aqui é o melhor programa social de televisão angolana. Os e Factos começa agora. Como sempre, o Ecos e Factos começa pelo trânsito. Vamos então para as diferentes vias da capital do país. Agora então aqui o professor Júlio Quental, que já se vai juntar a nós para então fazer conosco esta viagem pelas diferentes vias. Já temos aqui o Lago Rio de Janeiro. Professor, muito bem-vindo. Safé, é um prazer partilhar consigo e levar informações de utilidade pública para os nossos caríssimos telespectadores. É um prazer imensurável. Como é que foi a corrida até aqui? Olha, não é fácil. A mobilidade em Luanda não é fácil. E, portanto, sair um pouco mais cedo, mas ainda assim mesmo encontramos aqueles percalços, aqueles locais onde os azuis e brancos insistem em mobilizar-se de forma correta. E olha, aqui, só falar azul e branco, está ali a tentar imobilizar-se, certo? E repare que ele não o faz o mais à direita possível. Percebe-se que há uma relativa distância entre o lancil e o lado mais à direita da faixa de rodagem em inobservância aquilo que estabelece o artigo 48º e seguintes, que diz que a paragem e o estacionamento deve efetuar-se o mais próximo possível das bermas e passeios, guardando destes a distância necessária. Infelizmente temos esse problema. Repare que ele até iniciou a marcha e não ligou o pisca, quando o Código de Estrada diz que todas as manobras devem ser precedidas do respectivo sinal. Portanto, há aqui um conjunto de infrações cometidas pelos nossos condutores e que não se percebe. Olha aquele condutor, o que é que ele está a fazer? Quer dizer, ele deve andar o mais à direita possível, o outro entre a esquerda. O trânsito de veículos faz-se o mais à direita possível da faixa de rodagem. À esquerda só se usa em casos excepcionais. Repare que os condutores ocupam preferencialmente o centro ou a esquerda, quase nunca fazem a manobra direita, embora que aqui se perceba que o lado mais à direita tem ali lixo no chão, de facto, mas poder-se, observando a norma, circular o mais à direita possível. E eu vou convidar o professor mesmo a fazer aqui uma análise de um facto, não tanto do trânsito, mas administrativo. Os contentores na via são uma constante no nosso país. Em quase todas as estradas temos contentores na via. Professor, o que é que se lhe oferece dizer em relação a isso? Portanto, os contentores são úteis, são necessários. A sua colocação é que não deve, no caso, conflituar com a circulação. Estabelece a doutrina rodoviária que não devem ser colocados obstáculos fixos na faixa de rodagem porque constituem perigo para a circulação ou até embaraço. Houve há anos um incidente de triste memória que envolveu um funcionário da TPA, acho que foi de Daldina, algo assim. De Daldino não. Não, Daldino não, mas alguém com um nome assim similar que faleceu em razão de colidir com um obstáculo na faixa de rodagem, certo? Que não estava sinalizado. Este que é o grande problema. Aqui nota-se que ao invés de se fazer os gavetos para que se encontre, para que se proteja, ou melhor, para que os contentores não constituam perigo, repare que aqui os contentores são colocados na berma. Repare num pormenor. Estabelece o Código de Estrada que a paragem e o estacionamento faz-se onde? Na berma. Se colocarmos contentores na berma, vão conflituar com o quê?
com as manobras de paragem e ou estacionamento. Então, deveriam conceber locais estratégicos para que se colocasse o contentor e não conflituasse nem com a circulação de veículos, nem com a circulação de peões. Uma nota para as autoridades. Percebe-se que aqui naquela zona, no entroncamento mesmo, no enfiamento do entroncamento, o solo, o pavimento já oferece alguma degradação, o que vem perigar a circulação rodoviária. É o que dissemos aqui. As autoridades tudo devem fazer para cumprir com a sua parte, com a sua responsabilidade em garantir condições aceitáveis, não perfeitas, mas aceitáveis, de transitabilidade, da forma iluminação do veículo. Olha que este veículo parece estar em mau estado técnico. Não se percebe, olha aqui, não há legibilidade da matrícula. Pois. O Código traz no seu artigo 115 que todo veículo motorizado em circulação deve sujeitar-se à matrícula e a matrícula deve ser legível. Quer dizer que as letras, certo? Aquele conjunto alfanumérico deve ser legível. Aqui está. Notas no Largo Rio de Janeiro. Ficou aqui esta importante nota em relação aos contentores que estão aí imobilizados. Já aqui disse, uma constante nas estradas do nosso país. Infelizmente, deixamos de ter a cultura de construir mesmo a berma das estradas, os devidos sulcos, se assim podem ser chamados, para que ali sejam então instalados contentores. São úteis, já aqui dissemos, mas deviam ser melhores para que se evitem acidentes. Vamos para outra via da cidade e agradeço que a Regime passe então o nome do nosso técnico em serviço no CISP. João Melo é quem está a operar. João Melo está aqui a nos dar agora o recado do Kikolo. Professores, aqui, embora o sol esteja a complicar em certa medida a nossa imagem, consegue-se perceber aqui uma certa algazarra também. Corretíssimo. Portanto, excepcionalmente, hoje temos aqui um trânsito que de alguma forma flui, mas o que não se aceita é esta algazarra, esta amontoada de pessoas a ver literalmente onde a faixa de rodagem. Isto é inconcebível. E tomei conhecimento de que foi aprovado, portanto, um diploma legal que proíbe não a venda ambulante, mas a venda de determinados produtos de forma ambulante ou na via pública, certo? Portanto, agora repare, vendedores e vendedeiras com carrinhos de mão cheios de produtos a conflituar com a circulação rodoviária. Mas isso admite-se. Você fica, não, está errado isso. Podemos invocar N fatores, pobreza, falta disto e daquilo, mas há coisas que não se admitem. Cada coisa no seu devido espaço. Safeca, se alguém nos convidar para degustar um manjar delicioso, mas servido num pico, mesmo que novo, vamos sentir alguma repulsa. Pois. Porque tem que ser um prato. Se alguém disser, olha, Safeca, queres tomar um banho, senta aqui, pode tomar banho aqui na sala, não há problema. Quer dizer, cada coisa deve ocorrer no seu devido espaço. O Código de Estrada estabelece que a faixa de rodagem é parte da via pública especialmente destinada ao trânsito de veículos. Ponto. Não há conversa. E aí que as pessoas vendem literalmente na faixa de rodagem. Está errado isso. Está errado. É uma norma. Esta é a situação no mercado do Kikolo. Claro está, é um mercado, mas há também gente a comercializar, mesmo na faixa de rodagem. Como já disse o professor, há conflito entre veículos e tem vendedores. Vamos para outro ponto da cidade capital, fazer esta análise do trânsito. Já que dissemos, o Ecos e Factos oferece sempre esta possibilidade de tomar contacto com as diferentes realidades, os diferentes pontos da capital do país e não só, mas também permite a cada automobilista, a cada peão e também, claro, as nossas autoridades a tomarem as melhores decisões que visam naturalmente trazer paz para as estradas, porque este é o fim último desta rubrica aqui no seu e nosso Ecos e Factos. Professor, estamos na Igreja Católica. Corretíssimo. Este espaço, Safeca, já dissemos, repare, Safeca, que há aqui um espaço enorme, vazio, quase sem utilidade, certo? Repare que concebeu-se uma paragem de azuis e brancos, onde? Por de cima da curva.
quando a norma estabelece que na proximidade das curvas é proibido parar e ou estacionar a menos de 5 metros, certo? E essa paragem ou estacionamento vem dificultar, vem estreitar a largura da faixa de rodagem. Por que não conceber ali uma entrada? Quem quiser largar ou receber passageiros, falo aqui. E depois, lá mais à frente, entra para a faixa de rodagem, integra-se. Não haverá conflitos na curva. Quer dizer, há soluções. Este espaço pode ser recebido para um local de largada ou recolha de passageiros, mas fora da faixa de rodagem, que é o espaço reservado para a circulação. Por que não se concebe isso? Afinal de contas, o espaço oposto tem, o lado oposto tem. Olha, Safeca, assertivo como sempre, do lado oposto tem, está vendo que do oposto o trânsito flui, não há conflitos, a recolha é feita lá. Já aqui não, a paragem é feita literalmente na faixa de rodagem, o que constitui embaraço para a circulação. Aqui está o nosso magnífico operador a nos dar a vista, está ali. O espaço reservado para, quer dizer, um espaço fora da faixa de rodagem, uma área de serviço em que a recolha ou a largada de passageiros se faz de forma segura e depois ele volta a integrar-se no trânsito mais lá à frente. E é isto que tem que ser concebido. Concebido de um lado e ignorou-se do outro. Que pronto, é aquela coisa. Cobrir-se com uma manta de ralhos, não é? Se cobrimos a cabeça, os pés ficam de fora. Se cobrimos os pés, portanto, temos que fazer as coisas de forma assertiva. A assertividade é que nos está a faltar, Safeca. João Melo deu-nos aqui imagens fantásticas. Foi possível divisar, a partir aqui do estúdio, os vários aspectos que ocorrem aí fora, no trânsito. Muito obrigado ao CISP e hoje, em especial, ao João Melo. Professores, hoje, Regi, temos o tráfego, o trânsito. Não, já não temos. Professores, é tudo por hoje. Muito obrigado por se ter juntado a nós. Feca, disponha, eu digo que quem ama protege, certo? Exatamente. A essa máxima. E, portanto, nós amamos este povo. E nós partimos do princípio de que, se o nosso modesto conhecimento pode contribuir para salvar vidas, por que não partilhá-lo com este povo que nós amamos? Por que não? E é este o nosso modesto contributo e, consequentemente, o contributo do Ecos e Factos, a TPE1. Nós agradecemos e disponha sempre, Safeca. Professores, a TPE agradece. Disponha. Estamos juntos. Disponha. Vamos à província de Malange. O Ecos e Factos continua. Em Malange, 4 jovens decidiram tirar um dia para diversão. Foi então que estacionaram na casa de um dos amigos. E lá, depois da festa, o dono de casa deu-se pela falta de dinheiro. 38 mil kwanzas. Onde está o meu dinheiro? E ninguém respondia. Eram 38 mil kwanzas e logo a seguir 2 pares de chinelos. Os meus chinelos bem não estão aqui. E ninguém respondia. Entre os 3 amigos, um foi escolhido. Tu. Foste tu quem tiraste o meu dinheiro. E os meus chinelos também. E começou a porrada. Bateram tanto no amigo que morreu. Acompanhe a reportagem. Este foi mais um crime que abalou a população no município de Kakuzo, no bairro Rogia Renda, na província de Malange. Essa notícia me deixou muito abalada, não gostei. Nem que fosse um cabrito, tem justiça. Eu quero que a justiça seja feita na mão da polícia, que é a nossa autoridade. O ato ocorreu quando estes estavam em convívio e, tendo pernoitado juntos em casa do acusado, já no dia seguinte, o acusado terá verificado a falta de 38 mil kwanzas e 2 pares de chinelos. Depois de terem espancado com objetos contundentes, procurar sonegar o cadáver junto à margem do rio Ngambele, que fica nas proximidades do bairro. Na devida altura em que eles praticavam a ação, um dos cidadãos, portanto, testemunhou o facto e, de imediato, dirigiu-se ao comando municipal de Kakuzo e apresentou então a denúncia. Posto isto, as forças da ordem diligenciaram
e foi possível a captura do principal autor, portanto, o também conhecido por Da Broca, de 22 anos de idade, e que já está detido. Outros 3 comparsas meteram-se em fuga. Entretanto, as diligências continuam, prosseguem no sentido da localização dos coautores, a sua captura e, consequentemente, a sua responsabilização junto dos órgãos competentes. Na mesma ocasião, foram detidos 2 cidadãos por sinal amigos do malogrado, que estavam a vandalizar a residência da família do acusado como forma de retaliação. Também enveredaram por justiça privada. Portanto, o crime não compensa. Todavia, vamos também, de acordo com o competente processo, ou competente expediente, encaminhar para o Ministério Público com vista à sua responsabilização e corrigirmos este comportamento que, de certa forma, lesa a sociedade. 3 cidadãos espancam o amigo até a morte e sonegam o corpo junto às margens do rio Ngambele, nas proximidades do bairro Rogia Renda, no município de Kakuzo. Está aí este triste facto a partir da província de Malange. Estão aqui comigo os doutores Alcântara Costa e também Canga Gomes, que deverão fazer então aqui esta análise em relação a este facto. Professores. Feca, boa tarde. Muito boa tarde. Cumprimentos extensivos aos nossos telespectadores. Estão aqui situações que... É verdade. Põem-nos tristes, muito daquelas tristes. Coisas que estamos conscientes que nunca acabarão em Angola ou no mundo, não é? Haverá sempre amigos que matarão um amigo ou outros amigos por prazer, porque querem vê-lo a morrer, outros por ganância, por ambição desmedida, por dinheiro, enfim. São os tipos de crimes gravíssimos mesmo, hediondos, paradigmáticos, que não terminarão no mundo. A única coisa que temos aqui a pedir é reforçarmos a educação a partir da nossa família, incutirmos aqueles valores prosociais de empatia, amor antropológico ao outro, ao próximo, que as pessoas ou os jovens sintam a necessidade de proteger o outro como se estivesse a proteger a si mesmo. Enquanto não formos sensibilizando ou passando essa educação aos nossos filhos, aos nossos jovens, é que a empatia e o vazio na alma dos jovens continuará e por qualquer coisinha coisificam a vida do outro e acabam por assassiná-lo por um motivo fútil, sem razão aparente. Portanto, temos estado sempre aqui a dizer que ultimamente os nossos jovens estão bastante endiabrados. Não sei se estes jovens consumiram algumas substâncias e enfim. Então aqui, por isso que temos estado para pedir que os jovens e os adultos que tenham 20 anos para 60, as penas daquele indivíduo que mata o outro com dolo, com intenção de provocar a morte, as penas deviam ser reestadas. Ao invés de ir até 25 anos de prisão maior, a dosimetria penal devia subir até 50 ou 60, porque no âmbito da prevenção da criminalidade, uma pena brutal também incute ao possível autor do crime o medo de não cometer, porque sabe que ficará muitos anos na cadeia. Agora, 25 anos de prisão, pena máxima, vai parecer que vou de férias na cadeia de Viana durante 10 anos, porque agora tenho 21, mais deste 31, ainda terei uns 30 anos para, permita-me o termo, para desundar com a minha vida. Aliás, eu mesmo já testemunhei na rua jovens que, a ameaçar o outro, dizem: vou-te cumprir. É muito pouco. É por ali. Então aqui temos que unir todas as nossas energias, todos nós, para irmos consciencializando os nossos jovens a respeitarem o próximo
e ao Estado aqui reconvocar um estudo novo sobre as penas que se aplicam às pessoas que matam os outros por gratuiticidade. Isto é que tem que se fazer para reduzirmos esse tipo de criminalidade, porque terminar será impossível. Professor Kanga, o que se precisa também é fazer um estudo ou reestudar, como disse o professor, da nossa sociedade. Nós não somos assim. Safeca, boa tarde, estimado telespectador. Quer dizer que o ser humano é complexo. O ser humano é complexo do ponto de vista comportamental. E as relações interpessoais, a interação social entre uma pessoa e outra, a nossa interação só é possível com a existência do outro. Ninguém interage com um objeto, não é? Diz Max Weber, a interação é feita com uma pessoa, que dialogam, que respeitam, que se comunicam. Se este indivíduo que é amigo matou o seu próprio amigo de uma forma gratuita, o facto do amigo ter cobrado a chinela ou alguma coisa que ele hipoteticamente terá tirado, significa que nunca foram amigos. E aqui a sociedade deve ficar em alerta para compreender e atribuir a adjetivação de amigo a qualquer pessoa por causa de estarem a conviver circunstancialmente ou por estar a cumprimentar ou qualquer situação variável. Não, amigo tem um sentido mesmo específico. E significa também que este jovem tem alguma deficiência comportamental, do ponto de vista de valores, da empatia, como o Dr. Alcântara fez menção, porque quando você mata o seu amigo, tu estás num ato de violência, tu estás a ver que ele já parou a ter reação, e você continua, você não tem empatia, você não tem afeto. Porque quando a pessoa está a cair, a tendência é, se não for com intenção, a tendência é socorrer o amigo. Lógico, quando ele não tem essa empatia e vai até ao fim com a brutalidade, ele não tem empatia. É um ser humano vazio, é doente. Por isso é que eu tenho dito que a democracia deve ser adaptada de acordo ao contexto sociocultural e político. Aquelas pessoas que têm a vida dos outros de uma forma dolosa, gratuita, o Estado angolano tinha de dar um outro destino. Mas tinha mesmo de dar um outro destino. É fundamental que comecemos a repensar o Estado democrático de direito em Angola. Porque a democracia universal, mas a sua aplicabilidade deve ser contextualizada. Porque nós não sabemos utilizar a democracia, nós somos intolerantes, não respeitamos a opinião do outro, nós queremos ser absolutistas. Então, independentemente disso que acontecer, que é um ato criminoso, isso vai acontecer, porque nós não temos como prever essa situação. Agora, temos de gradualmente e continuando a sensibilizar as famílias para continuar a educar os filhos a amarem as pessoas e não os objetos. Porque você, quando ama a pessoa, e independentemente do vínculo sanguíneo, você tem empatia, você socorre, você dá amor. Ele não tem esse amor. É uma pessoa, mas um objeto. Ele é vazio. Então, o ser humano deve gradualmente ser construído a sua mentalidade para amar, para respeitar, para ouvir, para ter tolerância, para ter limites. Por isso é que o direito surge aqui, para impor limites no comportamento humano, e aquele que viola é sancionado, tendo em conta as distintas normas jurídicas. Professor Alcântara, errado pensar que a nossa forma de crime, a natureza dos nossos crimes ou a natureza dos crimes cometidos entre nós tem estado a tomar outra característica? Não, não é. Por quê? Tem que compreender que estamos numa sociedade plural e há aquilo que chamam a globalização.
E temos estado sempre a defender também que os criminosos já recorrem à inteligência conectiva, aprendendo coisas de outras culturas e que trazem para aqui, para Angola. Na verdade, as sociedades são dinâmicas. Temos que esquecer um pouco aquele modus vivendi do passado, o modus vivendi de agora. O que temos que fazer é processo de readaptação. E é no processo de readaptação onde aqui estamos a dizer que é preciso educarmos os nossos filhos. Ora, é preciso também pensar que esses nossos miúdos que vejam muitas novelas e outros os pais estão a dormir e eles estão a ver um filme de violência brutal, aprendem todos os mecanismos de como se sentir-se esgotado ou se tiver uma atrofia cerebral no meio de uma confusão. Se o indivíduo começar a sentir uma nervosidade subida para um patamar gravíssimo, ele pode aplicar aquela técnica que vê filme para executar outro. Então, a inteligência conectiva são essas coisas que estamos a dizer que é impossível evitá-las, mas temos que continuar a dar prevenção, ir sensibilizando os nossos jovens a amarem-se uns aos outros para podermos diminuir esse tipo de crimes hediondos que vão acontecendo na República de Angola. Crimes, crimes, crimes. E continuamos a falar sobre criminalidade. Aqui em Luanda, um cidadão foi detido e era portador de, imaginem, 2 milhões de dólares norte-americanos. Este dinheiro proveniente da República Democrática do Congo provou-se falso. A intenção do indivíduo era injetar as notas falsas no mercado informal angolano. Agora, ouça como é que funcionava esta quadrilha. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Central de Combate ao Crime Organizado, deteve nesta segunda-feira, tanto 20 de maio, no distrito urbano das Ingombotas, pelas volta das 12 horas, tanto um cidadão nacional de 38 anos de idade, por factos que configuram o crime de contrafação de moeda, consubstanciado no facto de ter sido encontrado em posse de 2.700 dólares norte-americanos falsos, numa altura que pretendia colocar no mercado informal. Referir que esta detenção é resultado de uma apurada investigação em sede ou seja, no âmbito de nossas ações de prevenção e combate à contrafação da moeda, lavagem de dinheiro e também falsificação de documentos. Portanto, este indivíduo tem um seu amigo, tanto da República Democrática do Congo, que fornece estas notas, não é, que são supostamente provenientes da República Democrática do Congo, a um valor baixo, ou seja, em 20 notas eles pagam o valor de 100 mil kwanzas. Quando este indivíduo tudo faz para introduzir em circulação, onde pode tanto ter um rendimento ou um lucro de aproximadamente 2 milhões de kwanzas, ou valor bruto de 2 milhões de kwanzas, retirando naturalmente os 100 mil kwanzas que usou para a compra das notas falsas. Portanto, tem sido esse o modus de atuação destes indivíduos, tanto que o SICA por outra trata de uma rede criminosa que já tem estado a colocar em circulação em vários pontos da nossa cidade de Luanda essas notas falsas. Tanto no meio daquelas supostamente verdadeiras, eles acabam também introduzindo estas notas falsas. Salientar que o cidadão era detido se apresente ao Ministério Público para atos legais sequentes, enquanto da parte do SIC diligências procedem para desmantelamento total desta rede criminosa. Aqui, Manuela Laiwa, a nos trazer aqui estes dados referentes à contrafação de moeda. É uma prática recorrente também na República de Angola. Mas, amigo Safeca,
a contrafação é a prática mais perigosa do ponto de vista da falsificação. Porque até se tivesse havido aqui aquela prática de forjar, ou então de forjar as notas genuínas, por exemplo, aqueles indivíduos que tiram alguma medida de segurança na nota, fazem uma fotocópia e depois se leva no mercado. Agora, contrafação é ter algumas máquinas para produzir mesmo uma nota bastante parecida com a original. E esta é uma técnica bastante perigosa que muitas vezes prejudica grandemente a economia do país. Quer dizer que se isto acontecer com o nosso Kwanza, principalmente aquela nossa nota de 5 mil, no palio da contrafação, será imensamente perigoso. E se falarmos de 2 milhões, se for o caso, a economia será bastante afetada. Pois, aqui um parênteses, está por se confirmar, embora tenhamos avançado aqui os 2 milhões de dólares, o Manuel Alaiwa acabou por citar aqui apenas 2.700 dólares, mas antes mesmo que o Ecos e Factos termine, devemos confirmar esta informação. Exatamente. Agora, tal como o comandante Alaiwa dizia, é uma prática de máfias. É uma prática onde sempre estão em conluio vários meliantes. Associação criminosa. Um crime transnacional bastante grave e dilatado. Então aqui, nas nossas fronteiras, tem que haver mesmo um controle seguro, se não mesmo vasculhar o cidadão, embora muitas vezes os direitos humanos não permitem, mas por razões de segurança é preciso vasculhar o cidadão. Por isso que dizíamos, é importante que coloquemos microtomografias nas fronteiras para controlarem aquilo tudo que o cidadão leva no corpo. E aí estaríamos a facilitar, ou então estaríamos a estancar a passagem deste dinheiro falsificado de uma república para outra. Então aqui, este é um crime grave e que está em ascendência na República de Angola. Senhor, há que ter controle, embora não seja um assunto da lavra do Dr. Kanga Gomes, nem tanto, Dr. Kanga Gomes, o que é que se lhe oferece dizer em relação a esta situação? Olha, Feca, aqui que é um ilícito penal e aqui que se tem a dizer é do ponto de vista comportamental, não é? E as pessoas devem aprender que as sociedades são regidas por leis, não é? Leis e normas sociais, mas aqui, sob esse ponto de vista, são normas jurídicas, não é? Que o Estado aprova e criminalizam um conjunto de comportamentos. Logo, a contrafação de moeda é um ilícito penal em Angola é até universal, salvo para ser diferente em outros estados, não é? Logo, aqui a intervenção para a sociedade é de que o crime não compensa e que a ganância desmedida leva-nos à perca da liberdade, que é o segundo bem maior após a vida, e as famílias, indivíduos que têm essa tendência, devem aprender de que a vida é feita por escala, é feita por etapas, e não devemos violar as regras e as etapas para termos riqueza ou bens incalculáveis por meios ilícitos, porque ao fim, ao cabo, isso é descoberto porque o Estado angolano tem mecanismos para poder identificar esse tipo de crimes que lesam a economia nacional e aqui as autoridades não devem dar trégua aos criminosos e que nem que tiver que violar aqui os direitos humanos. Em nome da segurança nacional, todo indivíduo será revistado. Senhor, tem observado aqui a dimensão social da coisa. Professores, foi um imenso prazer tê-los aqui. Muito obrigado por nos trazerem aqui a compreensão dos diferentes factos sociais. Obrigado, nós. Viva, até a próxima. Muito obrigado. Temos então a confirmação do Serviço de Investigação Criminal. São 2.700 dólares encontrados então com este cidadão. De qualquer sorte, a contrafação, já ficou claro, é um crime preocupante e que não deve de forma nenhuma tomar os contornos que está a tomar a nível do nosso país. Vamos para a província do Kwanza Norte. No Kwanza Norte, as autoridades estão preocupadas com a vandalização, ou seja, com a exploração ilegal de madeira.
numa das localidades, indivíduos estrangeiros e angolanos foram encontrados com perto de 100 touros, ou seja, árvores já cortadas e que deviam ser transportadas para a capital do país. Comuna de Kavunga, município de Ngongembo. A região está em uma zona florestal extensa. As árvores são de várias espécies. Vendo bem, estamos ladeados de muita mata. Tem muitos pau nessas matas. Moreira é mais preferida pelos exploradores de madeira. A Polícia Nacional frustrou a exploração ilegal na referida localidade. A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal começou a fazer uma investigação, tudo no sentido de se determinar se realmente tinham ou não a licença de exploração de madeira nesta localidade. Todos nós sabemos que é uma floresta muito importante para aquilo que é a vida econômica do país. Se tivermos em conta, sabemos que esta é a floresta que também concorreu nas 7 maravilhas de Angola e é uma reserva da flora muito importante que nós temos e que deve ser protegida a todo custo. São 75 touros, barrotes e ripas, tudo por via do abate indiscriminado de árvores no Ngongembo. Informações que obtivemos estão aí a rondar em cerca de mais de 100 árvores, mas essas são informações apenas preliminares, porquanto que desde 2018 que estão aqui instalados, acredito que já terão abatido mais de 100 árvores. Então é um prejuízo enorme para a economia do país e também para a saúde humana. Os meios que permitiam a devastação das árvores foram apreendidos. Procedeu também a apreensão de certos meios que, portanto, fazia parte da exploração. Estou-me a referir de uma viatura, caminhão, de marca Checkman, 2 tratores para carregadores, 2 máquinas de serração, 2 giradores industriais, 16 blocos de madeira já de touros já explorados. Os munícipes condenam o ato. Eu sinto-me muito triste. Essas plantas nos enriquecem bastante a vida do ser humano. Então, para isso, devemos preservá-las muito bem mesmo. Então, se nós não fizermos isso, nós próprios, os residentes de cada comuna, estaremos muito prejudicados. A comuna de Kavunga, com grande potencial florestal, está a 26 quilômetros da municipal do Ngongembo. A reserva florestal de Kavunga. Já estive. Lugar bonito, mas que naturalmente pode perder as suas características se tomarmos o devido cuidado. Vamos ao contacto com Francisco Junípero, a partir do Kwanza Norte. Francisco Junípero, que já está aqui. Companheiro, diz-nos, o que é que vem daí? Boa tarde, Lucas Safeca. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, é uma situação que, portanto, não devia ser inimputável a estes cidadãos que exploram, que devastam a floresta da província de Kwanza Norte, comprometendo deste modo o ecossistema a nível local. Ora, aqui também destacar que a província do Kwanza Norte tem várias áreas florestais com realce para o pulmão do Morro do Mbinda, o Centro de Investigação Agronômico do Quilombo, a Floresta do Golungo Alto e alguns matagais da comuna da Canhoca e dos municípios de Bolongongo, Ngongembo e Kikulu, onde de forma exacerbada acontece este imbróglio florestal. Ora, nós vamos a uma conversa com Simão Jorge, o chefe de departamento do Instituto de Desenvolvimento Florestal a nível da província. Muito boa tarde. Como é que olha esta situação? Boa tarde. Tem sido controlado da seguinte forma. Nós temos a nossa fiscalização para tentar parar com essa exploração ilegal. Com os fiscais que temos, 6 fiscais, com a colaboração da Polícia Nacional, precisamente, e o SIC, são os órgãos que têm estado a colaborar conosco na apreensão dos exploradores ilegais.
Como é que se tem desdobrado para controlar então o espaço provincial, olhando para o número exíguo de fiscais florestais? É com a colaboração da polícia, porque se fôssemos só nós, IDF, ou melhor, a fiscalização daqui da província, eu acho que não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. A colaboração da polícia, com a presença também da polícia da SIC, as especialistas da SIC, que tem da investigação criminal, que tem estado a ajudar a fazer o nosso trabalho. A nível local já começou a campanha florestal? Já a campanha começou, foi aberta dia 10 de maio, na província de Benguela, e já iniciou a campanha florestal. Quantos exploradores licenciados a província controla? O ano passado controlamos 10 operadores. Este ano demos a entrada de já 7 processos. Estamos à espera da homologação do seu ministro. Do seu governador, desculpa. Okay. Quando apreendem, digo, esta quantidade de madeira, qual tem sido o destino? O produto apreendido geralmente reverte-se a favor do Estado. São notificados, feito o processo, pagam a multa e o produto permanece a favor do Estado. Até novas ordens. Okay. Começou a época de cacimbo, como é que olham para as queimadas árquicas? As queimadas aqui na nossa província têm sido um caso sério, porque neste momento estamos aqui no Largo 1º de Maio e se puderem dar conta que é o fumo, a fumaça que se faz é das queimadas exercidas na nossa floresta. Temos o cuidado de passar a palavra às comunidades para pararem de realizarem as queimadas, mas insistentemente têm que fazer a agricultura, dizem que têm que fazer a agricultura, e então continuam com as queimadas e com a caça furtiva. Apelo a deixar a todos? E juntamos todos e apoiarmos essa causa para eliminar, então, para pararem de exercerem as queimadas, porque essas queimadas só dão cabo da floresta e da nossa saúde como tal. Muito obrigado. Obrigado, Elfo. Simão Jorge, chefe do Departamento do Instituto de Desenvolvimento Florestal a nível da província do Kwanza Norte, a falar então sobre as agressões que, portanto, a floresta da província tem sofrido nos últimos dias. E este responsável falou também do número exíguo de fiscais florestais para o desdobramento nos mais variados pontos a nível do Kwanza Norte. Refira-se de apenas 6 agentes florestais. Portanto, nós vamos trazer mais detalhes sobre este assunto noutros espaços de informação, uma vez que a nível local também registra-se já a ausência, a extinção de várias espécies na floresta, sobretudo do Lungo Alto. Refiro-me de elefantes, macacos, javalis e outros animais. Bem, Lucas Safé, nós vamos ficar por aqui e boa continuação aí nos estudos da TEA. Boa tarde. Francisco, aceite um abraço de saudade, companheiro. Esta é a situação no Kwanza Norte. Uma floresta que está a ser, diga-se, agredida. Todos os dias caem árvores, animais morrem, fauna e a flora no Kwanza Norte estão sofridas. Agora, passada a época de chuvas, é cultura naquela região cortar tudo que é verde, amontoar e então fazerem-se queimadas. É um bom lugar, mas falta esta consciência pro-ambiental. É um grande trabalho para fazer neste domínio. Vamos para a província da Lunda Sul. Saímos da exploração de madeira para a exploração de diamantes. Na Lunda Sul, pelo menos 109 pessoas foram detidas. Todos eles exploradores ilegais. Com eles, as autoridades encontraram cascalho, armas e até viaturas. Acompanhe a reportagem.
é nas margens dos rios Chazang e Cucumbe, onde 109 cidadãos, entre angolanos e estrangeiros, exploravam diamantes de forma ilegal. Fruto da micro-operação realizada pelas forças da ordem e segurança, foi possível detê-los e apreender os meios que eram utilizados para a prática do garimpo artesanal. Foi possível proceder à detenção de 109 cidadãos envolvidos, destes 15 estrangeiros da RDC, atuados nas zonas de garimpo artesanal, onde que apreendemos muitos meios, sobretudo 2 viaturas que foram encontradas naquele local, 3 armas de fogo, AKM e uma caçadeira, encontradas em posse de segurança, que facilitava a entrada destes senhores naquelas zonas aéreas. Ainda no mesmo local foram encontrados cascalho motorizadas e 150 quilos de estupefacientes vululhamba. Do material apreendido destacam-se 53 barras de mina, 128 crivos artesanais, pás e eletrobombas, meios usados também para degradar o meio ambiente. Polícia Nacional na Lunda Sul desmantela garimpeiros que se dedicavam na exploração ilegal de diamantes nas zonas do Cucumbe e Chazang, município do Cacolo. São 109 os detidos. 109 cidadãos detidos na Lunda Sul por exploração ilegal. Agora queremos só ver como é que vai terminar esta novela. Vamos agora dedicar o momento que segue à capital do país. Chegou a hora de darmos uma espreitadela ao reordenamento do comércio a nível da nossa cidade. A matéria que acabou de ver é uma gentileza do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial de Luanda. E é bom, como digo sempre, é bonito ver cidadãos que participam deste processo da Luanda de todos nós. Quem está aqui conosco todos os dias para falar, sempre que falamos deste assunto, é a doutora Alcrésia Cala. Doutora, muito bom dia ou boa noite, peço perdão. Diz-nos, como é que está a ser este trabalho então de reordenamento do comércio a nível de Luanda? Que metas é que foram alcançadas ao longo deste período? Muito boa tarde, Lucas Safeca. É de facto um prazer estarmos uma vez mais a partilhar momentos importantes, passar informação relevante relativamente à implementação do programa de reordenamento do comércio. Esta matéria que vimos em concreto retrata uma vez mais a Luther Escova, a Avenida Luther Escova, que é ali onde estão centradas as nossas atenções, a nossa ação, o nosso trabalho, para de facto mitigarmos e resolvermos de uma vez por todas a questão da venda desordenada nesta circunscrição. E o que nos dá a ver hoje, de facto, é termos um trânsito bem mais organizado, por conta, portanto, da inexistência de aglomerados de pessoas que vendiam muito próximo da via pública. Esta ação, a semelhança desta, está a acontecer, portanto, por todas as outras avenidas onde o reordenamento decorre e, de facto, satisfaz-nos bastante quando ouvimos dos automobilistas, portanto, o testemunho de que melhorias conseguem sentir de forma positiva, né, a diminuição do trânsito, do tempo que levavam para alcançar um determinado lugar. Portanto, isso satisfaz-nos bastante. Dizer, Lucas, que a semelhança da Luther Escova, que compreende os municípios do Talatona, do Quilamba-Quiache e Diana, estão a decorrer também ações já em Teixeira. E hoje nós também temos um trânsito bem mais organizado, bem mais fluido a nível da Teixeira, com a constante ação de sensibilização às nossas vendedeiras, portanto, e divulgando sempre locais onde nós temos mercados e bancadas ainda disponíveis. E essas informações estão disponíveis a nível de todas as administrações, com técnicos parados para poderem acolher e encaminhar, portanto, as nossas vendedeiras ou quem quiser fazer desta sua atividade para os mercados. Doutora, diz-nos,
para quando uma intervenção então no desvio do Zango e também o quebra-mola no quilómetro 12? Bem, várias intervenções têm estado a ser feitas, ainda que a miúde, a nível do município de Viana. O Zango faz parte da circunscrição do município de Viana e, portanto, vai-se fazendo alguma coisa. Não na proporção que, vamos lá dizer, que os munícipes ainda esperam, pois que para uma ação consentânea como é que se espera, precisa de um número bastante significativo de recursos humanos e operacionais. E, portanto, leva algum tempo a se preparar. Dizer que o ordenamento do comércio está a acontecer por toda a província de Luanda, principalmente naqueles municípios onde nós temos grandes focos de concentração. Estão mapeados esses focos, de modo que a coordenação do programa vai levando de acordo com a prioridade de cada um dos focos. A nossa ação neste momento está voltada para a luta e recover. Começou, tanto em fevereiro, mas entendemos que ainda o tempo não é suficiente para as forças poderem se retirar do terreno. Dar uma nota de que a Cônego Manuel das Neves, que começou em maio do ano passado, continuamos até hoje. Num número mais reduzido, mas continuamos a ter, portanto, efetivo de domingo a domingo, portanto, a fazerem a intervenção naquela zona. Por quê? Porque nós ainda temos pessoas que ainda não perceberam da importância do programa, de modo que se as forças ou o efetivo se deslocar dali, elas voltam a tomar de assalto os espaços. Continuamos, portanto, nessa sensibilização, mas também com ações coercivas, porque não podemos estar a sensibilizar eternamente. As ações depois têm que ser já equilibradas para que as pessoas, de facto, percebam da importância do programa, primeiro, da importância do programa nas suas vidas, saber que o governo da província não está para impedir que a venda seja feita, mas sim definir os locais onde a venda seja feita e que tipo de produtos as pessoas devem vender. E é exatamente o que eu quero perceber. Como é que está a ser a recepção pelo público desta vossa ação em diferentes pontos? Já há participação efetivamente de grande parte das pessoas? Como é que estão a sentir a receptividade deste projeto? Ainda não nos satisfaz na sua totalidade, do contrário, estaríamos a dizer que já é necessário termos efetivo na rua. A partir do momento que temos efetivo, precisamos ainda de controlar, e porque as pessoas ainda, ou parte delas, ainda não perceberam, como disse anteriormente. Mas é satisfatório, porque nós temos, para além das vendedoras que sensibilizamos, temos os lojistas que também sensibilizamos e conseguimos ter um estado de opinião positivo a partir do momento que se entrevista um morador, a partir do momento que se entrevista um automobilista. Portanto, conseguimos ter um estado de opinião positivo, porque são várias e são inúmeras, de facto, as vantagens que temos estado aqui a frisar, de ter esse trânsito fluido do jeito que está, de termos a iluminação melhor feita, de termos, portanto, trabalhos que estão a ser feitos na via pública, as benfeitorias que estão a ser feitas por via das administrações municipais dentro das suas atribuições. Portanto, isso é uma tarefa, de facto, das administrações municipais. Porém, era impossível ser feita com a eficácia que ela desejava, que ela, portanto, merecia, por conta do número de pessoas que estão a vender mesmo na via pública, em cima mesmo da via pública. Duas questões. Nós estamos a proteger a vida destes cidadãos, por um lado, e ordenar, por outro lado, portanto, o comércio, levando-los para os locais certos, que são os mercados. Sim, senhor. Na zona da estalagem, um mercado praticamente abandonado. As moscas. Que outros mercados é que existem em Luanda nesta mesma condição e o que é que está a ser feito pelo governo provincial para a viragem do quadro? Portanto, esta ação já começou mesmo do início do reordenamento em 2022, anunciando e divulgando constantemente o número de bancadas e de mercados que nós temos disponíveis e que são mapeados a nível de todos os municípios. Reiterar aqui, a província de Luanda detém 168 mercados entre públicos e privados, com uma capacidade de 130 mil lugares, e que temos apenas ocupado 69 mil lugares. Está a dizer que este número vai constantemente a ser atualizado por conta de iniciativas privadas que vão acontecendo
em alguns municípios. Estamos a dizer que no município de Talatona, o Shopping Nova, o Shopping Popular, também está a abrir nos próximos dias algumas bancadas. Vamos dizer que a nível do Kazenga também os shoppings têm estado, portanto, numa concertação muito próxima e em apoio, portanto, a esta ação que o governo está a fazer, portanto, estão alinhados e têm estado também a promover algumas iniciativas para acolher também esta venda, portanto, a nível dos mercados. Então, temos um número muito grande de espaços que continua a ser apelado, continua a ser difundido para que as pessoas venham. E dizemos sempre que as administrações é a porta de entrada para estes mercados, porque é por via das administrações que as pessoas podem, portanto, eventualmente inscrever-se e manifestar a necessidade que têm para ir ao mercado. Temos ainda muitos mercados vazios, esse que deu da estalagem é apenas uma amostra, mas temos, na sua maioria, uma parte dos mercados estatais vazios, porque inculcou-se a prática, inculcou-se a cultura de que na rua vende-se melhor, junto da paragem de táxi vende-se melhor. Estamos a desconstruir, fazendo o trabalho de sensibilização, que vai também com algumas ações coercivas, vamos sensibilizar. A fase da sensibilização já começou há bastante tempo, continuamos sim, mas também adotando algumas ações coercivas para que as pessoas percebam, de facto, que o governo não está para portanto, ser desobedecido. A autoridade do Estado não pode estar na rua. Portanto, o governo está para dialogar, para dar solução dos problemas que os munícipes têm, mas há necessidade também que o munícipe, a solução venha a si, que possa, portanto, absorver a solução e cumprir com aquilo que está a ser dito. Doutora Alcrésia Vala, o momento que segue é seu para um recado aos luandenses. Lucas, uma vez mais,